No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, a gente sabe que isso vai ser transmitido em vários canais de notícia, né? Portal de notícia. Então, a gente cresceu muito com o cartão de visita. Então, eu quero dizer que nós estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. O Grupo Tati hoje detém Band Litoral afiliada, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, e TV local de Ribeirão Preto e NET. Eu estou aqui com o doutor Márcio Sérgio Cristino, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, foi membro do Grupo de Atuação do Combate ao Crime Organizado do GAECO, do Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Polícia do GCEP, participou da criação do SEC, Setor de Estatísticas Criminais, órgão de inteligência das promotorias criminais da capital de São Paulo, que dirigiu e foi membro do SAI, Serviço de Análise e Informação das Promotorias Criminais da capital, São Paulo. Formado em procedimentos básicos de inteligência pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e secretário executivo da Terceira Promotoria de Justiça Criminal da capital de São Paulo. Foi professor do Direito Penal, Direito Processual Penal e Prática Jurídica Penal da Unip, Universidade Paulista, e cursou extensão em Ciência Política na FESP, Faculdade de Sociologia. Foi um dos coordenadores do curso de História da Democracia no Brasil, na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. E ainda autor dos livros Por Dentro do Crime, sobre o crime organizado e de laços de sangue, e que explora a história e a atuação do PCC, primeiro comando da capital, publicado pela Matriz em 2017. Bom, bom, sempre do início, né? Eu do começo, mas eu preciso falar para as pessoas, quem não te conhece, quem é leigo, né? Deixa eu travar aqui, porque assim a gente fica mais... Quem que é leigo, vamos falar um pouquinho, doutor, como hoje o senhor está na segunda instância, como promotor de justiça. Quem estava nesse grupo no GAECO que foi criado e como foi criado? Você pode explicar um pouquinho? O GAECO foi uma experiência pioneira no Brasil. Foi a criação que derivou da necessidade de você ter uma estrutura voltada exclusivamente para a apuração de um novo tipo
tipo de crime que existia na época, que ele começou a surgir na época, isso nós estamos falando há mais de 20 anos atrás, quase 25 anos atrás, que isso começou, que era o crime organizado. E o crime organizado exige uma estrutura, existe uma dedicação e um aperfeiçoamento que normalmente você não pode ter, já que você trabalha com inúmeros processos, questões pontuais, individuais, e o crime organizado exige muito mais. Ele tem uma estrutura, uma abrangência, uma hierarquia, e que não se exaure num processo só. Então, houve necessidade de criação desse grupo. Esse grupo começou a atuar, começou a ter sucesso nas suas ações. Na época inicial, tinha o Zé Carlos Blatt, tinha o Porto, tinha o Mendrone, eram todos grandes promotores. Na época, hoje um já é desembargador, outro já é procurador, outro em outras funções, mas naquela época eram todos promotores que se uniram, formaram o grupo e passaram a se dedicar ao combate dessa nova forma de criminalidade, que explodiu, digamos assim, se tornou marcante com o surgimento do primeiro comando da capital. E aí ele se elevou, e aí foi desenvolvendo outras formas, lavagem de dinheiro, corrupção, etc, etc, etc. Foi um trabalho pioneiro que gerou seus frutos até hoje. Bom, eu gostaria de dizer, a gente estava até falando, eu estava falando com o meu diretor de conteúdo ontem, com o God Júnior, sobre o significado da palavra em algumas situações. Eu diria que todos vocês eram atrevidos naquela época, porque, eu vou te falar uma coisa, o GAECO entrava forte, resolveu várias situações que eu vou te falar. A notícia era GAECO na televisão, no ar, em todos os programas de notícia. Desculpe. De fato, era uma inovação, porque o crime organizado era uma inovação. Então, o desvendamento, o descobrimento de novas ações criminosas acabava ganhando destaque justamente porque nunca tinha sido feito antes. Era uma nova forma de criminalidade. E hoje é o tipo de criminalidade que predomina no mundo. Não no Brasil, no mundo inteiro. O Brasil também, mas o mundo abrange hoje em dia o crime organizado. Você não tem mais essa ideia do criminoso aventureiro, romântico, que faz isso não existe mais. Onde você tem um crime estruturado. Tal. Naquela época não tinha. Então, quando nasceu, digamos assim, você passou a ter um enfrentamento e, óbvio, começou a sair faísca dos dois lados, é evidente. Agora, o que foi engraçado é o seguinte, quando começou, quer dizer, quando começou não, quando estourou aquela questão do crime organizado, inclusive do PCC, aí você me corrige se eu acompanhei bastante na época, mas a questão técnica jurídica do GAECO, como funcionava, acabou, eu não sei se é assim que a gente diz, se foi você que começou a presidir esse inquérito, porque ali no GAECO eram todos os promotores que cuidavam das investigações e tal, mas sempre tinha um que cuidava, e que foi aquela questão que eu queria te perguntar do Marcola, que teve aquela questão do que foi bem evidente na época, que acabou envolvendo toda a Polícia de São Paulo e tal, e aí você, eu não sei se foi distribuído e caiu, e você tomou frente disso. Não, na verdade foi ao contrário, né? Eu não estava no GAECO, mas eu estava num outro departamento, chamado SAI, que era o Serviços Auxiliares de Informação, e foi lá que se detectou isso, porque foi uma coisa muito interessante. Eu trabalhava muito ouvindo presos, mas não na condição de... Os presos não eram réus, para mim eles eram testemunhas de fatos que eu queria provar. E eles acabavam dando informações, assim, olha, eu estou bem com a facção está bem comigo, e não sei o quê. E isso, obviamente, você suscita o interesse. Olha, o que é isso que está acontecendo? Eu reuni essas informações, mandei para o GAEC, mas é uma coisa muito incipiente. Mas eu comecei a fazer meu próprio banco de informações com todas esses elementos que vinham vindo. Né? No começo havia até uma certa resistência. Porque eu dizia, não, isso é uma quadrilha como outra qualquer, mas para mim, naquele momento, o que eu estava vendo não mostrava isso. Até que, quando teve a mega rebelião, tudo se tornou prioridade. O que antes era uma questão, digamos assim, adjetiva, uma questão relativa, se tornou a prioridade do dia. E naquele momento, a única banco de dados, únicas informações que tinham eram aquelas que eu estava fazendo. Então eu acabei saindo de onde eu estava e indo para o GAECO por causa disso. Né? Porque eu já tinha montado estava iniciando esse banco de informações, essa coisa, então eu já tinha noção de quem eram as lideranças, o que eles estavam fazendo. Inclusive,
já havia, à época, um inquérito policial instaurado no DEIC, um delegado chamado Rui Ferraz Fontes, um brilhante delegado, que depois foi delegado-geral, talvez a pessoa que mais entenda de crime organizado no Brasil hoje. E ele, que hoje está aposentado, e ele já tinha instaurado o procedimento. Ele e eu, nós estávamos fazendo a mesma coisa, só que eu não sabia o que ele estava fazendo e ele não sabia o que eu estava fazendo. Eu acabei me reunindo com ele, nós acabamos fazendo uma fusão das nossas investigações, nossos dados, e daí em diante deslanchou. Né? Nessa época, eu estava saindo do SAI onde eu estava e eu fui para o GAECO já com essa incumbência. Não é que eu estava no GAECO e aí acabou vindo para mim, não. Eu já fui para lá com essa incumbência. É que já se passaram tanto tempo, né? Então, e até nós vamos comentar sobre isso e fazer essa relação, essa correlação com o terrorismo. Até para a gente não fugir do assunto e chegar lá onde a gente quer chegar, o PCC hoje, que está muito mais organizado do que a gente imagina, do que se comenta e tal, tem um viés de terrorismo, não? Não, hoje não. O que aconteceu, na verdade, ele teve um viés que pode ser até discutido com relação a ele até 2006. Foi a época dos atentados, quando São Paulo sofreu aqueles atentados. Foi uma questão muito complexa. Mas, depois disso, o PCC, quanto organização, optou por ser um cartel. Ele passou a se tornar um narcotráfico. Então, hoje eles pensam em tráfico, porque o tráfico te dá uma renda, um ganho espetacular. Eles fazem outras coisas? Pode até fazer outra coisa. Pode ter um crime de ocasião, surgiu a oportunidade de fazer um roubo, mega roubo, eles vão lá e fazem o mega roubo, e etc. Mas eles perderam esse viés terrorista. Mas há uma razão, na verdade. Há uma explicação, talvez. Né? Após os atentados de 2006, o Marco William Camacho e um terrorista internacional que foi preso no Brasil pelo sequestro de um publicitário, o Maurício Fernandes Norambuena, eles acabaram ficando presos no mesmo presídio, próximos. Não sei por quê, com a razão, mas enfim, o fato é que eles ficaram presos. E depois que eles estavam no isolamento, eles foram transferidos para outro presídio ao lado, chamado Panelão, que também fica em Presidente Prudente. Eles estavam antes no RDD, no Centro de Readaptação Penitenciária, que é um isolamento mais forte. Foram para o outro presídio e foram os dois juntos. E ficaram 1 ano juntos. E o Norambuena, que tem uma formação militar, ele é coronel do exército cubano, formado militar, com treinamento militar na Bulgária, ele dirigiu uma entidade terrorista no Chile. Ele tinha uma visão, que ele dizia o seguinte, ele falou assim, olha, vocês nunca devem ir contra a população. E se vocês forem contra a população, você vai erguer a sociedade contra vocês. Como aconteceu em 2006. Isso que eu estou falando aconteceu depois de 2006. Tá. Ele falou, olha, a reação não foi favorável, vocês perderam. Então, desde aquela época para cá, o PCC não mais teve este perfil, né, de ações espetaculares ou espetaculosas, como você quer dizer. Por quê? Porque a busca deles é outra coisa. A busca deles é lucro, dinheiro, né, e muito dinheiro. Fruto de que atividade? Da única atividade que te dá uma renda contínua. Você não vai assaltar banco todo dia, mas traficar, você vai traficar todo dia. Então, eles mantêm o controle do tráfico no Brasil através da rota Bolívia, Paraguai, Brasil. Agora, é difícil, né, controlar esses caras, porque hoje tem advogados hoje nesse meio aí que acabam se envolvendo, a gente ouve falar o tempo todo, eu não estou afirmando, mas a gente sabe, eles investem em algumas pessoas, já teve algumas prisões, inclusive, advogados que entraram nessas... A gente está comentando aqui até porque, pô, isso foi histórico, né? E você fez parte dessa história, inclusive. E hoje você está na segunda instância, eu queria saber, ainda te procuram para falar sobre esse assunto, não, em alguns momentos? Até porque você fica na segunda instância, já fica um pouco mais reservado, mas e decide, né? Mas ainda te procuram para falar a respeito. Eu sei que a imprensa te procura muito ainda para comentar sobre isso. Mas o teu pessoal, ainda essa molecada nova que está aí no Ministério Público, comenta ou não?
Na verdade, eu vou falar, dividir essa resposta em duas. Você falou assim, tem advogados, isso, aquilo. Zacarias, onde tem dinheiro, tem tudo. Né? Onde tem dinheiro, tem tudo. Onde tem dinheiro, tem tudo. Então, você tem que estar preparado para tudo. Se você sabe para um combate, sabe para um enfrentamento, você tem que ter consciência de que você não vai lidar com o Zé da esquina, nem com o fulano de tal. Você vai lidar com o crime organizado, que é uma qualidade e uma grandeza diferentes. Né? Então, você tem que ter a noção daquilo que você está fazendo. Senão, você vai se perder. Isso é uma... Você vai se perder, não é tanto que você corre um risco demais. Você acaba perdido nos entremeios, nas relações. Você acaba não percebendo a totalidade daquilo que acontece, né? Agora, os promotores novos, os promotores são competentíssimos, eles têm noção da história, eles têm... Na minha época, é uma coisa até interessante falar, na minha época, a escuta era feita com fita cassete. As pessoas hoje você me pergunta, para os meus teatros, não sei, o que é fita cassete, ninguém sabe. O telefone era discado, a impressora era matricial, provavelmente as pessoas que estão ouvindo, a maior parte não sabe o que é. Então, hoje em dia, você tem o Guardião, o sistema digital, você pega no celular, você ouve, você traz aqui. É uma realidade completamente diferente. Não há comparação ao momento que eu vivi, ao momento que você vive hoje, não tem. Né? Então, a noção dele é uma noção mais avançada. Por outro lado, a criminalidade também avançou nesse sentido. A criminalidade também se tornou mais sofisticada. Os métodos de lavagem de dinheiro hoje, você aperta um botão, o dinheiro sai daqui, vai para a Suíça, Paraguai, não sei onde, mas deixa rastro. Então, é muito diferente. Hoje em dia você tem que entender o rastro que deixa o dinheiro no computador. Na minha época não tinha nem isso. Né? Não tinha. Não existia esse tipo de... Então, são coisas muito diferentes. O Ministério Público hoje continua avançado, continua um avanço muito grande. Nós temos colegas corajosos, colegas capacitados, e o GAECO antes era um só, agora são vários. Tem GAECOs em vários lugares do Estado, tem uma interligação. Então, isso não existia naquela época. Hoje você tem interligação de computador com banco de dados. Não tinha. Na pesquisa, quando foi tentar pesquisar a origem do PCC, sobre a qual se fala muita besteira. Né? Muita besteira se fala. Vinculando, por exemplo, ao massacre do Carandiru, não tem nada a ver uma coisa com a outra, enfim. Para você fazer isso, se precisava de um processo, você precisava mandar um ofício, que é uma carta, lá para uma cidade do interior, o cara tirava xerox na maquininha do fórum, botava no correio para mandar para mim, demorava 2 meses para chegar. Hoje em dia, você aperta um botão, você tem tudo na sua mesa. Então, é muito diferente. A vida é diferente, os métodos da ação criminosa são diferentes e os recursos técnicos de repressão são diferentes também. E nós temos colegas muito corajosos e capacitados para enfrentar esse tipo de situação. Bom, a questão é a seguinte, como você falou que é tudo diferente, é um pessoal que vem de uma outra geração, que eu acho que entra também, juntando a tecnologia com a vocação, eu acho que vocês também, na geração de vocês, também tiveram que se adequar, porque até a própria pandemia ensinou isso, né? Vamos voltar e vamos começar a fazer tudo via internet, então a coisa começou a se encaixar. Bom, eu queria só deixar registrado, né? Porque a tua atuação na época, tiveram várias histórias que deu televisão, fora crime organizado, outras coisas que eu inclusive participei e tal, que eu sei que você está envolvido, mas não vem ao caso aqui a gente comentar, por isso que eu falo isso. Mas eu queria que, assim, hoje você está na segunda instância e eu estou vendo que alguma coisa com a tua experiência como um jurista, né, que está envolvido muito nessa questão, conhece essa questão do crime organizado, a diferença do terrorismo, e você vem agora gravando alguns vídeos aí, explicando algumas coisas, que, inclusive, uma produção muito bem feita, né? Então, eu queria que vamos no nosso tema, porque eu li lá o que você me mandou a respeito, que a gente para tentar produzir, mas eu acho que eu vou deixar você falar, porque é mais... Vamos falar sobre o pós-verdade e fake news, né? Que todo mundo fala. Eu acho que você pode mandar brasa aí, falar tudo que você tem que falar. Obrigado. Eu vou aproveitar para falar uma coisa. Você falou assim, hoje você revê processo. É engraçado,
fazer essa observação hoje. Por quê? Eu vou explicar por quê. Hoje eu fiz sustentações orais na 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, e foi um julgamento que envolvia justamente o primeiro comando da capital, que foi a apreensão de um arquivo recente, não é uma coisa da minha época, né? Um arquivo na posse de seria uma funcionária. Olha, veja, nós estamos andando muito na história, né? Eu tinha uma funcionária do PCC, uma membro do PCC, uma moça, que era encarregada olha, o departamento pessoal. É uma coisa, se olhar isso, é uma coisa assim, absolutamente fantástica, né? E, para mim, na minha época era. Né? E eles tinham sido absolvidos. E o promotor lá eu não me recordo o nome agora, enfim, mas o mérito dele, ele recorreu e eu fui sustentar a necessidade de condenação. E foi justamente, por incrível que pareça, é difícil falar isso, mas eu falar, é justamente o contato que você tem direto com a ação que faz com que você tenha, às vezes, algum tipo de recurso argumentativo. Nesse caso, é o teu caso. Hoje, nesse caso, hoje, eu falo assim, olha, ele tinha sido absolvido porque eu disse, olha, simplesmente colocar o nome na lista não significa. Eu falei, olha, não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro, porque não havia só o nome, havia qualificação, havia os presídios para onde ele tinha passado, as ações que ele tinha praticado, se ele estava contribuindo com o pagamento da mensalidade dele ou não. Ou seja, não era só como é que se fala, um registrozinho. Era um documento razoável, com todos os dados da pessoa. Isso o que eu sustentei hoje, isso não é uma coisa normal. Até porque ninguém tem acesso a esses dados se a própria pessoa não colaborar também. Então, isso aconteceu hoje, agora de tarde, né? Por volta, acho que umas 3h30, 4 horas da tarde. E eu estava lá, eu sustentei isso. E acabei obtendo a condenação deles. Foi uma condenação. Foi um processo muito bonito, um julgamento que eu gostei muito de ter feito, não por causa da condenação, mas pela natureza da discussão que teve. Os desembargadores discutiram muito, isso foi um assunto muito bem discutido hoje, e acabou por serem condenados. Então, assim, todo mundo pode contribuir dentro do Ministério Público, cada um contribui dentro da sua perspectiva, né? O promotor fez um excelente trabalho, né? Perdeu, recorreu, veio para o tribunal, eu vim, caiu para mim por sorteio, eu fui lá e busquei fazer o meu trabalho também. E junto aos trabalhos dos dois resultou numa condenação que antes tinha sido uma absolvição. Então, assim, quando você fala assim, olha, você vê ainda, acaba acontecendo. Porque antigamente tinha um ou outro processo, hoje já tem bastante. Mas é óbvio, né, que é claro que você tem 20 anos de experiência trabalhando com isso, quando você vai defender a situação no tribunal, você tem mais raciocínio, tem mais habilidade, tem mais memória. Na verdade, nem raciocínio, né? Porque todos os procuradores têm raciocínio, não é isso. Você tem memória. E a memória de você ter feito coisas semelhantes, isso ajuda nessa hora. E foi isso que aconteceu hoje. Podia não ter acontecido, podia ter acontecido no próximo, semana passada, na próxima, sei lá, toda semana tem. Faz parte do cotidiano do procurador fazer sustentação oral no tribunal. Mas essas coisas acabam acontecendo. Então é interessante que você anotou que foi como é que se fala? Uma felicidade, né? Uma felicidade não, digamos assim, foi uma coincidência, né? Uma coincidência muito, muito interessante, né? Mas eu queria aproveitar isso, eu ia te perguntar. Bom, o promotor ele tem o papel de acusar, né? Na realidade, verificar processo e tal. Mas no seu caso, por exemplo, que você falou que tinham absolvido e tal, você já absolveu alguém, Márcio? Assim, eu acredito que sim, né? Muitos, né? Absolvição de muita gente, sim, claro. Tanto o promotor como o procurador, eles não são agentes de acusação. Né? É que aparece, se você aparece falando para você, porque você só vai ter notícia daqueles processos em que o promotor acusou. Mas, normalmente, 1/3 a 2/3 do que você faz não é diligência ou são arquivamentos. Então, o promotor não é igual aquele que busca a acusação de qualquer jeito. Até porque você pensar isso é você achar que o juiz é um tolo. O juiz não é não, bobo. Tem um histórico, um mito existe um mito quando se começou a se falar muito em Ministério Público, que sempre existiu, mas um mito, não, porque caiu na mão do promotor aquela história então, aquele temor que sempre venderam, e a gente sabe que não é bem isso, entendeu?
o promotor é sempre culpado daquilo que ele fez, nunca daquilo que ele não fez, né? Então, o Ministério Público é óbvio que geralmente quem vai reclamar é porque teve o seu interesse ofendido de alguma maneira, mas ninguém é perfeito, obviamente. Deve ter erros? Deve, claro, deve ter erro. Eu devo ter errado na minha vida, todo mundo deve ter errado. Até aí, né? Nem escolheram Barrabás no lugar de Jesus, as pessoas erram. Né? Mas eu acredito que a maior parte das vezes, na esmagadora maioria, o promotor age de boa fé e obtém o resultado que busca. É isso que eu vejo. A esmagadora maioria. Não é isso? Bom, vamos falar sobre a pós-verdade e fake news. Por que são importantes? Vai. Na verdade, tem a ver. Né? Na verdade, tem uma relação entre isso. É por isso. Tá. Não, porque uma coisa assim, o que o promotor mais faz é buscar a verdade. É isso que o promotor mais faz. Não é nem acusar, ele é buscar a verdade. Você recebe o processo, você quer o caso, vai analisar o caso, o que você quer. Você não quer nem condenar, nem absorver, você quer saber o que aconteceu. Então você quer a verdade. Né? O que aconteceu? Só que aí que está o negócio. A verdade é um conceito muito fluido. Eu quero a verdade, mas verdade de quem? E qual verdade? Esse é um problema. Né? Por exemplo, hoje você pode, aleatoriamente, só para efeito de didático, né? Para você poder entender. Você coloca um muçulmano, um judeu, um espírita, um católico, cada um tem sua fé. Qual é a verdadeira? Nenhuma. Nenhuma. A verdade acreditar é uma coisa que você não vê. É difícil. Cada um tem a sua verdade. Né? Então, isso é a verdade religiosa. Então, nessa verdade, nós não vamos falar. Né? E a verdade filosófica também. Tem Nietzsche, tem Platão, cada um tem um pensamento intelectual, uma conclusão. Tem conclusões diferentes. Qual é a verdadeira? Depende da qual você quiser. Então, a questão da verdade é uma questão muito fluida. Mas tem um problema aí. Se você não tiver um mínimo de consenso entre o que é verdade, nós vamos virar uma guerra eterna de um contra o outro. Um vai falar X, o outro vai entender Y. Então tem que ter um mínimo de verdade. Isso o promotor também vê no processo. Você quer uma verdade. Qual verdade que você quer? Aqui é a mesma coisa. Filosoficamente, é a mesma coisa. A verdade acaba sendo uma verdade só, que é a verdade do fato. É daquilo que aconteceu. E o que é aquilo que aconteceu? Aquilo que aconteceu é o fenômeno físico. Né? Aquilo que aconteceu é o fulano que morreu, é o terremoto que teve, a bomba que explodiu. Você pode falar qualquer coisa, mas fulano morreu. É um fato. Você não pode modificar isso. Né? Então, se existe uma verdade que pode existir entre você e eu, entre o Zacarias e eu, entre eu e quem estiver assistindo, você que está assistindo, é um fato que não pode ser modificado. Porque ele é físico. Ele é exterior a você. Ele não depende da sua vontade. Né? Então, essa é o elemento comum que todo mundo tem. É um fato. É um fato. Então, isso serve para tudo. Para processo, para investigação. E o promotor faz isso. E isso foi o que acabou me levando para esse outro plano. Por quê? Porque se discutia exatamente essa questão do fato. Do que é e do que não é. Por quê? Porque criou-se uma distorção. Criou-se uma fratura, um rompimento sobre o que é verdade. De onde vem isso, Márcio? De onde vem isso? Isso vem, na verdade, isso é uma teoria que foi criada, o fato que foi criada para influenciar a opinião pública e gerar ganho político. Depois, isso aconteceu, isso foi experimentado, foi criado, na verdade foi aperfeiçoado por uma empresa chamada Cambridge Analytica, na Inglaterra, e ela criou um sistema para fazer isso. Antes podia até acontecer, mas agora acontece de uma maneira propositada. Eu vou até explicar rapidamente por quê depois. Mas, basicamente, a ideia é essa. Ela quebra o fato. Né? Ele vê o fato e diz o seguinte, olha, o fato é problemático, porque ele não depende de você. Ele pode te agradar, pode te desagradar. Ele pode ser bom para você, ou pode ser ruim. Mas você não pode alterar.
né? E a grande ideia, né, a grande ideia deles é que esses fatos, essa realidade, essa informação, ela atinge a opinião das pessoas. Ela forma. Fica tipo de uma guerra híbrida, né? Fica aquela coisa Exato, não. É uma guerra híbrida. Eu ia chegar isso no final no livro, eu explico isso, que não é uma guerra híbrida. Então, o que acontece? E aí tem uma coisa interessante, que aí é o núcleo da questão, que parece complicado, mas não é. Qual que é o contrário de verdade? Mentira. Mentira. Qual é o contrário de fato? Aí é que tá. Qual é o contrário de fato? Você vai falar, não, mas isso é um fato. Você está falando é mentira. Não, não. Mentira não é o contrário de fato. Mentira é o contrário de verdade. Eu pergunto você, qual que é o contrário de fato? Aí você tem que estudar para chegar, e quem domine esse assunto é uma filósofa, a judia alemã, Hannah Arendt, talvez a maior filósofa do século XX, excepcional, que ela escreveu um livro chamado Verdade Política, sensacional. E ela vem e diz o seguinte, olha, e mata isso de uma vez, citando Platão, etc., mas ela vem e mata isso e fala assim, olha, o contrário de fato é opinião. Por quê? Porque o fato é uma ocorrência física, ela é externa a você e ela pode ser verificável. E a opinião? A opinião é interna, própria sua, e ela não é verificável. Ela é ao contrário. Uma coisa é fato, outra coisa é opinião. Então, a grande questão dela, da política moderna, dessa formulação política moderna, é mudar a situação dizendo o seguinte, olha, a minha opinião é um fato. E aí, matou tudo. Vou ser mais específico, sem entender também de uma maneira mais simples. Há 5 anos nós estamos tendo eleições no Brasil polarizadíssimas. Polarizadíssimas. Não interessa quem, mas polarizadíssimas. Eu acho que não existe ninguém que esteja ouvendo isso aqui, que tenha chegado e dito assim, olha, eu não vi uma discussão a respeito de política ou eleição. Eu não vi uma briga num domingo na almoço de família, o tio brigando com o sobrinho brigando com o pai não sei o que, todo mundo brigando, que a discussão quase sai no tapa. E nós vimos crimes sendo praticados por conta de um aniversário, por conta de uma conversa, um extremismo. Então isso importa. Isso importa. E por quê? O que leva essas pessoas a esse confronto, essa pessoa de um para o outro? É porque quebra-se essa ideia de fato. Cada um diz uma coisa, a minha opinião é essa. Só que a opinião da pessoa é tida como um fato. Ela tem a opinião dela como fato. Só que fato não é. É opinião. E essa opinião, ela pode ser manipulada. E quando você manipula a opinião, você manipula a política. Você controla a política. Por isso que nós vemos estes conflitos da maneira como nós estamos vendo hoje. Porque hoje você diz, fulano é isso, o outro diz, não, o que é isso é o seu. É minha opinião. E cada um diz, só que não, é sua opinião. É possível respeitar, eu acho que tem que ser respeitado. Mas aí perguntando relacionado a isso, eu sempre falo, sobre democracia e liberdade de expressão. Eu acho que liberdade de expressão tem que ter, faz parte da democracia também, mas tem que ter limite. E democracia também tem que ter limite. Eu acho que tudo tem que ter. Não sei se você concorda comigo. Você não pode ficar tendo uma opinião porque precisa ver se você está certo na tua opinião. Cada um tem que ter uma opinião mais. Exatamente. Digamos assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É outra coisa. Quando você fala de fato e opinião, você revela um antagonismo extremo. Por quê? Porque você envolve, nesse caso, 3 fatores. Isso você tem em psicologia social. Você envolve a cognição, que é o entendimento, você resolve o afeto, que é o emocional, e você envolve o comportamento, que é o comportamento físico. Então, quando você tem uma verdade como fato, da maneira como se coloca, como se manipula, você tem um envolvimento afetivo.
Ou seja, seu envolvimento é emocional. Emocional. Então, o que acontece? A emoção, ela leva à radicalização. E é isso que funciona. É feito para isso. A pós-verdade e a fake news, essas coisas, são instrumentos que levam você ao estresse. Eu vou te dar, houve alguns exemplos recentes, inclusive, que são muito interessantes. Eu vi um vídeo na internet, todo mundo já deve ter visto, de pessoas cantando o hino nacional para um pneu. Cantando o hino nacional para o pneu. Aonde uma pessoa em sã consciência vai cantar o hino nacional para um pneu? É óbvio que aquela pessoa que está fazendo isso foi levada a um estresse emocional e naquele momento ela extravasa esse estresse emocional através daquela ação. Mas quando ela está fazendo isso, ela está inconsciente de que ela foi levada a isso por um fenômeno de estresse. E esse estresse é formado pela pós-verdade e pelas fake news, que leva a pessoa ao desespero. E para poder, como é que fala, dar vazão àquilo que sente, ela busca essa solução. Gente rezando na frente de quartel. O quartel não é igreja para você rezar. Tudo bem. A pessoa pode... Eu não estou... A questão... Eu entendo. Você tem outras coisas ali. Você tem também do outro lado também. A questão não é essa. A questão é simples. A questão é... A técnica é uma arma que pode ser usada para qualquer lado. É como um revólver. Você vai dar para um, pode dar para o outro, um vai dar o tiro no outro. Mas a técnica é essa. Ela leva você a um estresse e você, para se livrar desse estresse, você pratica ações que às vezes você não aceitaria. Fazer coisas que você não faria e praticar atos que você não praticaria. Por quê? Porque você é levado a um extremo de estresse. Isso se dá através das fake news e da pós-verdade, que é uma forma de manipular suas emoções. Agora essa questão das fake news, hoje a nova geração, inclusive, fica muito mais em cima disso. Você está falando, essa questão, além do estresse, em alguma situação de comportamento, pode induzir ao erro, não? Não só pode, como ela induz ao erro. Como é que funciona isso? Rapidamente, não é só isso, mas eu vou te dar só um núcleo. Funciona da seguinte maneira. Você busca inicialmente, não pessoas contrárias à tese que você quer defender. Você busca pessoas favoráveis à tese que você quer defender. Você busca pessoas que já têm essa opinião. E para essas pessoas, através de uma análise que se faz de um determinado tipo de pesquisa, isso está anotado também, eu tenho o livro, vou lançar um livro próximo, agora tem todos esses dados de como isso é feito, mas através dessa análise, através do seu perfil, eles mandam para você a propaganda, fornecem informações e prestam notícias, formam notícias, de tal maneira que leva você a ficar nervoso, ansioso, leva você a ficar preocupado, emocionalmente perturbado. E a pessoa que já tinha uma tendência acaba se radicalizando. E essa é o mote da história. Que, geralmente, ele não pega uma pessoa de um lado e traz para o outro, mas é uma pessoa do centro, com uma tendência, alguma coisa, e leva essas pessoas para um extremo. E as pessoas que já estão mais inclinadas ao extremo vão mais ao extremo ainda. E é isso que você vê. É isso que você acaba vendo nas notícias, acaba vendo nas coisas. Você vê pessoas, você vê gente idosa, mulheres, crianças brincando na rua de marchar soldado, mas levando isso a sério, idosos com capacete. A questão não é isso, se estavam fazendo. O que eu estou querendo dizer é que há um modo de fazer com que essas pessoas sejam levadas a um estresse. E esse estresse faz com que essas pessoas executem ações que inusualmente ou não usualmente o fariam. Essa é a grande questão. O tio brigou com o sobrinho, um meteu a mão no outro por uma questão. Não importa quem tem razão. Para mim não importa. O que importa é que eles foram levados a um estresse por uma determinada circunstância. Esta é a grande questão. Como controlar essa maneira de manipular as opiniões? É a grande questão que se coloca. Essa questão da pós-verdade fake news, que na verdade que essa guerra híbrida que a gente comentou, aconteceu também nas eleições do Trump? Aconteceu isso exatamente, não? Exatamente. Isso aconteceu em duas... esse projeto que foi criado pela Cambridge Analytica, essa estratégia que envolveu
os dados do Facebook, né, o acesso aos dados do Facebook de todo mundo, do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Essa tecnologia foi desenvolvida na Inglaterra e foi aplicada pela primeira vez no Brexit. Então, o Brexit foi a grande experiência que eles fizeram. Eles eram pró-Brexit e fizeram uma experiência na tentativa de usar este recurso para que vencessem o plebiscito. E venceram. Depois disso, essa mesma equipe que estava na Inglaterra se transferiu para os Estados Unidos para apoiar o Trump. E usaram os mesmos métodos de propaganda que foram usados no Brexit. E venceram os dois pleitos. Uma observação. Nos Estados Unidos, eles não ganharam, não venceram a eleição no geral de votos computados, mas venceram por número de delegados, que é uma questão americana. Lá, cada estado tem um determinado coeficiente de valor. Enfim, eles se planejaram de modo a conquistar os estados que tiveram maior coeficiente de valor e venceram. Então, esse tipo de tecnologia foi muito bem sucedido. E depois foi aplicado em outros países também, né? Como, por exemplo, na Polônia. Também foi a mesma coisa. Na Hungria também foi a mesma coisa. E assim por diante. Houve vários países, várias situações onde essa tecnologia foi usada também. Aproveitando essa sua cultura e essa sua experiência, doutor Márcio, eu vi um comentário seu e eu queria que você falasse qual é a sua opinião, pelo que você tem visto, pelo que você sabe, porque a gente não aprendeu nem na faculdade isso, né? Essa questão, o que está parecendo isso para você, essa confusão dessa guerra? Porque agora é guerra, é Israel com os palestinos, né? E essa questão, e agora esquecer um pouco a Ucrânia, entendeu? Então eu queria saber o que você tem para comentar, porque eu vi você comentando outro dia falando de Israel, o que você poderia falar a respeito disso? O que você enxerga? O que você que também trabalhou com o pessoal do crime organizado aqui no Brasil, que não tem nada, que também era um tipo de, né? Eu queria que você falasse alguma coisa a respeito. Olha, eu posso fazer duas observações, né? Uma relativa à Ucrânia e outra relativa a Israel. A primeira coisa que você tem que entender é que numa guerra quem morre primeiro é a verdade, inclusive a verdade factual. Então toda informação que você recebe, você tem que receber com certa reserva e usar critérios para você aceitar, acreditar ou não, né? Então existem muitas situações que você tem que... E isso é interessante porque eu acho que as pessoas em geral pensam que isso é de hoje. Não, isso está acontecendo. Antigamente não era assim. E eles vivem em guerra lá. E aí, pouco se comenta, mas comentou, outro dia soltaram, não, já vem vindo, quer dizer, aí quando uma coisa pega fogo, aí vem tudo de uma vez. Parece que está acontecendo naquele momento. Eu vou falar uma coisa interessante, né, que é da Hannah Arendt, e se aplica hoje, mas não tem nada a ver com nenhum dos dois, mas ao mesmo tempo serve de exemplo, né? Eu vou falar de um personagem da Primeira Guerra Mundial chamado Georges Clemenceau, que foi primeiro-ministro da França, né, era considerado, chamado de o Tigre, um cara inteligentíssimo, liderou a França na Primeira Guerra Mundial, foi vitorioso, venceu dos alemães, aquela coisa toda. E a Primeira Guerra Mundial, como todo mundo sabe, começou com a invasão da Bélgica pela Alemanha. A Alemanha invadiu a Bélgica numa cidade chamada Liege. E aí o exército alemão invadiu Liege e daí foi para a França, etc, etc. E no final da Primeira Guerra Mundial, um diplomata alemão, na assinatura do Tratado de Versalhes, um diplomata alemão vira para o primeiro-ministro francês, para o Clemenceau, e fala assim, nossa, tanta coisa aconteceu, né? No futuro, o que o senhor vai dizer? O que vão dizer? Quem começou a guerra? Foi a Alemanha ou não? Foram outros países que provocaram. Aí o Clemenceau, genial, virou na hora e falou assim, olha, eu não sei o que eles vão dizer, mas uma coisa eu posso dizer para o senhor, nunca um soldado belga invadiu a Alemanha. A Bélgica é um país pequenino, jamais poderia ter invadido a Alemanha, então é óbvio que não dá para dizer o contrário. Essa afirmação parece uma coisa simplória. Mas vamos pensar hoje na guerra da Ucrânia. O que está se falando hoje é a mesma coisa que se falava em 1900, há mais de 100 anos, 110 anos atrás. Fala assim, olha,
não, mas a Ucrânia provocou, não provocou, não provocou. Se Jorge Clemenceau tivesse vivo hoje, falaria uma coisa, escuta, eu não sei quem provocou, mas o fato é que nunca um soldado ucraniano invadiu a Rússia. Então, é verdade. É a mesma coisa que disseram no final da Primeira Guerra Mundial. Não mudou. É a mesma coisa. Né? A única circunstância que nós temos que anotar é que o modo como essa informação é feita hoje é mais popular, mas naquela época era a mesma coisa. É a mesma coisa. Ou seja, olha que interessante. Quem começou e quem não começou é a sua opinião. Se você acha que foi a Bélgica que forçou a Alemanha a invadi-la, uma coisa meio... Mas, enfim, se você acreditar nisso, isso é a sua opinião. Se você acha que a Ucrânia provocou a Rússia, essa é a sua opinião. Mas o fato, nós vamos voltar ao conceito da análise, que é o fato, aquilo que aconteceu fisicamente falando, que não pode ser negado de jeito nenhum, porque é testemunhável, é externo, é registrado, ele é verificável, o fato é que foram as tropas russas que atravessaram a fronteira. Então, são duas coisas diferentes. A sua opinião é uma, o fato é outra. Pode ser até que você tenha razão. Ué, por que não? Pode ser que você tenha razão. Pode ser que tenha havido uma provocação. Mas o fato não é esse. E da guerra Hamas e Israel? A guerra Hamas e Israel é a mesma coisa. Você fala, os israelenses provocaram, os israelenses não provocaram, os israelenses não provocaram. Qual é o fato? Vamos atirar o fato. O fato é que o Hamas ultrapassou a fronteira, foi lá e matou um monte de gente e depois voltou para trás. É justo? Foi uma reação? Não foi uma reação? Uma coisa... Isso é a sua opinião. Qual é a motivação dessa história toda? Mas essa é a sua opinião. O fato é um. Eles pegaram e foram lá. E o fato sequente é que os israelenses foram lá e mataram mais gente ainda. Eles tiveram razão ou não tiveram razão? Eles estão certos ou estão errados? Esta é a sua opinião. Então, se você for para o Irã e for falar assim, olha, os israelenses estão errados, todo mundo vai te aplaudir. Se você for para os Estados Unidos, não. Então, o que se deve ter em mente não é propriamente quem tem razão ou qual é a sua opinião. Mas você tem que aceitar o fato. E depois, a partir do fato, você forma uma opinião. O que está acontecendo hoje é ao contrário. O que nós vemos hoje, você tem uma opinião, eu acho que está certo. Aí eu vou procurar os fatos que estão de acordo com a minha opinião. Isso, obviamente, está invertendo completamente a relação de lógica. Não é assim. A conclusão sua já é uma conclusão viciada de timão. Você começa com a conclusão e vai ter justificação. Não adianta. É para afirmar a minha convicção, que a minha opinião é essa, eu preciso buscar alguma coisa para... Exatamente. Isso tem um nome em psicologia. Isso chama-se dissonância cognitiva. Ou seja, você sabe que aquilo lá não está, mas você quer tão somente buscar elementos para confirmar a sua versão. Porque você não quer perder a sua versão. Porque se você perder a sua versão, você vai sofrer demais, você vai ter um desgaste. Então você não quer, você quer confirmar a sua versão. E isso é a grande manobra, né? Porque, olha só que interessante. Quem quer vender uma notícia... Você é um jornalista de quatro coçados, conhece tudo em imprensa. Verdade seja dita. Se você quiser produzir informações, produzir notícias para favorecer um grupo, tal, você é contratado para fazer isso. Se você fosse fazer, você saberia fazer. Você produziria notícias que estariam em favor ou a favor daquela tese. E é isso que se faz. Isso se chama fake news. Bom, isso na realidade, desde quando era criança, sempre existiu, né? Você quer criar uma notícia, isso sempre, hoje está um perigo, porque hoje é assim, o que te dá sustentação jurídica e a veracidade da notícia? Quando o cara vai repetindo, o que a gente diz no meio, né? Que a mentira acaba virando verdade. Nossa, agora você foi longe. A história de que uma mentira muitas vezes repetida se torna verdade é atribuída a Goebbels, que foi um ministro da propaganda nazista, um gênio. Eu tenho um capítulo no livro que eu escrevi, enorme, para você ter ideia, eu comprei os diários dele. Eu li os diários de Goebbels, é uma coisa espetacular. O cara é um gênio. É um gênio do mal, mas é um gênio, uma pessoa pérfida. Mas o cara, ele lançou as bases da propaganda moderna. Né?
Bom, enfim, também não vamos fazer. Só que aprofundar. Não dá, né? Não dá. Mas assim, no livro eu falo. Eu estou lançar um livro sobre isso, eu tenho um livro sobre isso. Tem um capítulo muito longo sobre isso, e no meu canal no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube que discute pós-verdade e fake news. Eu vou ter 2 ou 3 capítulos especialmente sobre Goebbels. O canal chama-se Márcio Sérgio Cristino? Não, esse é o canal? É @Márcio Cristino. Ele é pós-verdade e fake news, o mundo dos mentirosos. É o mesmo nome do livro que eu vou lançar. Que é bem produzido, inclusive. É bem produzido. O problema é que inicialmente ele ia ter 1.200 páginas, inviável, né? Então acabou sendo reduzido, mas enfim. O que eu ia explicar uma coisa, a mentira mudou, tá? A mentira mudou. A mentira não é mais a mesma, né? As coisas mudaram, a mentira mudou também. Não sou eu que estou falando isso, é uma teoria política. Tem uma jornalista do New York Times que ganhou o prêmio Pulitzer, a Michiko Kakutani, ela fala sobre isso também. Enfim, a mentira mudou. Mudou em grande parte por causa das mídias sociais, mas mudou. Hoje em dia você tem 2 tipos de mentira. Você tem a mentira tradicional e você tem a mentira organizada. Nós somos da velha guarda, eu e você. Aquilo que você falou agora, quando você virou e disse assim, a mentira sempre teve. Não, já teve a mentira chamada tradicional comum. O que é mentira tradicional comum? A mentira tradicional comum é feita para enganar alguém. Não é isso quando você quer dizer, quando você fala que fulano mentiu? Porque você vai enganar alguém, você vai fazer isso, que vai fazer aquilo. É uma mentira política, uma mentira na guerra, uma mentira na publicidade, uma mentira. Mas hoje em dia existe um outro tipo de mentira. E aí vocês vão até dar risada. Mas é a mentira organizada. Isso não é crime organizado, é mentira organizada. Por quê? Porque a mentira organizada ela tem um objetivo completamente diferente. Ela não quer enganar ninguém. Ela quer destruir um fato. Ela quer dizer que tal coisa não aconteceu. Que tal coisa não existe. Eu vou... Para você ter um exemplo disso, eu estou preparando justamente um capítulo que fala sobre isso no canal, mas vou tentar ser o mais rápido possível. Existe um filme na Amazon Prime chamado Nós temos 4 minutos aí. Eu queria te perguntar, mas vamos lá. Vamos ver se você consegue... Rapidamente, o que acontece? É um historiador que negava a existência do Holocausto. Diz assim, o Holocausto não existiu. E aí você tem uma historiadora e ela vai e luta com ele nos tribunais para provar que o Holocausto existiu. Que tipo de mentira é essa? Essa é uma mentira organizada, porque ela quer acabar ou destruir um fato. Ela não quer enganar ninguém, ela quer destruir um fato. Esse é um novo tipo de mentira que existe hoje. Verdade. Eu sei. O ser humano é uma coisa... Consegue evoluir em todas as áreas, né? Bom, estamos retransmitindo pelo Grupo Tático de Comunicação suas multiplataformas. A nossa conversa aqui com o Dr. Márcio Cristino, eu queria até agradecer o prestígio do Dr. Márcio, porque ele está com Covid e ele se propôs a não cancelar. Aliás, o cartão de visita, na realidade, que já existe há muito tempo, começou em rádio, ficou em televisão, ficou na área internacional, hoje está na internet, está na televisão de novo. Que o procurador-geral, o Mário Sarrubo, também foi a mesma coisa. O pai dele faleceu no dia anterior e ele não cancelou e me deu entrevista no dia seguinte. Quer dizer, isso para mim, para o programa, para mim é um grande prestígio. Eu quero agradecer vocês por isso. Eu queria, você tem alguma coisa para deixar de recado? Senão eu vou te fazer a última pergunta, literalmente, e vou encerrar. Não, só rapidamente. Não, pode falar. Pode falar. Eu ia lembrar que eu tenho um canal que discute esse assunto longamente na internet, no YouTube, né? Pode ser no @Márcio Cristino, procurar pós-verdade fake news, o mundo dos mentirosos. E eu estou lançando um livro até o final do ano, um livro também, extensa matéria sobre isso, explicando todos esses detalhes. Só isso. Muito obrigado. Bom, nós vamos estar em 30 portais de notícias no Brasil inteiro.
no principal Cartão de Visita News R7, no TH Mais Notícias, que é do grupo, no portal da Rede Brasil Televisão, no Correio do Papagaio do Sul de Minas, e lá, inclusive, estará informando, doutor Márcio, com a tua biografia, o seu canal de YouTube também, entendeu? Então a gente vai estar falando sobre isso. Doutor Márcio, aquela pergunta simbólica ou aquele... Para quem você entrega o seu cartão de visita, pô? Para a pessoa, um dos grandes jornalistas do Brasil, um dos maiores comunicadores que eu conheço. Hoje, se eu entregasse o cartão de visita, eu ia entregar para o meu amigo Zacarias Pagarelli. Me deu essa oportunidade, a primeira oportunidade que alguém me dá para falar, então não posso deixar de reconhecê-lo. Um grande amigo, um grande jornalista, quem tem mais de 100 mil seguidores é um grande comunicador, independentemente do canal em que esteja. Isso é uma verdade, é um fato, não é uma opinião. Então, se eu tivesse que entregar o cartão de visita, eu entregava para você, para te agradecer pela oportunidade que você sempre me dá, Zacarias. Não, na realidade é o seguinte, eu nem me considero um jornalista mesmo, porque no meu perfil, mais de 20 anos, que a gente se conhece, inclusive, meu editorial sempre foi institucional. Então, tudo aquilo que você falou sobre jornalista, sobre notícia, sobre fato, mentira, eu passei por isso, por 3 grandes redes de televisão, e o meu papel era consertar isso, né? Porque existia naquela época aquelas estrelas, né? Que você não podia falar nada, que só eles sabiam. E a gente tinha que interferir junto a direção da emissora, falar, não, peraí, não é assim que funciona. Então, assim, isso... Eu acho que vocês mesmo, do Ministério Público, da magistratura, nos ajudaram muito a orientar sobre isso, né? Então, é isso que eu agradeço. Doutor Márcio, vamos numa próxima, não? Sempre, meu professor. Você está salvo com a Covid aí, não? Ou não? Muito bem, não tô, aliás, vou fazer teste ainda, né? Mas, em suma, eu judia muito essas gripes fortes, eu estou me judiando bastante. Bom, quero agradecer a todos que estão nos assistindo e o doutor Márcio, estaremos numa próxima. Até logo, doutor. Obrigado, Zacarias. Obrigado a todos que assistiram. Excelência, obrigado. Tchau, um abraço. Tchau. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli.